Esse episódio de Authentic Lives é em português. Aproveite a conversa. Quanto mais eu não me defino, mais fácil é me definir. Pra que ter tanta certeza de quem você é, do que você gosta, do que você faz? Pra quê? Se você não morreu ainda, dá pra descobrir mais coisas sobre você, mais coisa que você gosta, mais profissão. Oi, eu sou Estel Campos e o Authentic Lives é um podcast que traz conversas sobre a intencionalidade de viver experiências autênticas. E é em busca dessas experiências que no programa de hoje eu vou tomar um chai, que é um chá de especiarias indiano com a Julie Caldas. A Julie Caldas é brasileira, escritora, professora de yoga, professora de idiomas, mãe e, no momento que eu a conheci, viajante, exploradora do mundo e da vida. A Julie tem diversas histórias de transformação e reencontro consigo mesma e nos ensina muito a reconhecer e aceitar os sinais de mudança que a vida nos mostra e a viver a nova realidade. Ela tem vivido uma vida autêntica, muito bonita, e eu me sinto muito honrada de estar batendo esse papo aqui com ela hoje. Hoje ela vive na Espanha, está casada com uma mulher numa relação que vai amadurecendo a cada dia mais, mas nem sempre foi assim, né, Julie? Conta pra nós um pouco das histórias e das vivências que fizeram você chegar até o seu momento hoje. Eu até falei antes, né? Vamos ver quantos dias a gente tem pra falar, né? Porque acho que em um dia só, uma horinha, não sei se dá tempo. É bom que dá um gostinho de quero mais, para as pessoas te conhecerem. Bom, eu achei legal você falar sobre estar imersa em autenticidade. E, aliás, isso foi tão engraçado, né? Quando você falou que a gente se conheceu faz pouco tempo e quando você falou que você tinha um podcast sobre autenticidade, foi a primeira vez que eu vi alguma pessoa que tinha, assim, algum produto, alguma coisa específica sobre esse tema, que é o tema que eu mais trabalho na vida. Olha que demais, olha esses encontros de alma, e a gente tá junta gravando presencial. Pois é, num centro budista, fazendo voluntariado, e depois, quando eu contar minha história, vocês vão entender por que isso ainda é mais autêntico. Bom, eu posso começar por aí, falando que justamente a minha conexão foi porque eu acabo de lançar esse ano passado o meu livro, que se chama A Coragem de Ser Autêntica, e justamente o subtítulo do livro é esse: Lésbica, cristã, mãe, livre. Ser tudo isso e viver fora da caixa é possível. Então, assim, né, já falo na capa do livro que eu sou cristã, e aí eu tô aqui num centro budista, e aí, o que é essa história toda? Então, tem muita coisa, assim, mas eu acho que eu posso contar um pouco de como ser muitas mulheres ao mesmo tempo me fez descobrir que eu só sou uma se eu sou muitas, né? Inclusive, quando no livro eu me apresento como eu sou a Julis, no plural, porque eu tenho a sensação mesmo de que o plural muitas vezes me define muito mais do que o singular. Eu não consigo pensar em ser só uma coisa. Que demais isso, Julie. E eu acho que muitas vezes a gente acaba se perdendo querendo ter um papel, né? Tipo, que às vezes Exato. É o papel da profissão, ou é o papel da família, ou é o papel da esposa. E para as mulheres aceitar e assumir essa pluralidade Muito ajuda difícil. Muito. Quando a gente consegue ver isso, acho que tira um peso das costas, né? E digo mais, quando eu faço a apresentação do livro, né, um evento, os eventos de lançamento e tal, eu faço uma brincadeira com o pessoal e brinco falando: tenta se apresentar sem falar o seu nome, a sua idade, a sua profissão e onde você mora. Que demais. Cara, é muito difícil. Porque geralmente a gente fala: oi, eu sou a Júlia, eu tenho 42 anos, eu sou jornalista e atualmente eu tô morando numa cidade perto de Madrid. É mais ou menos o básico, né? Vamos fazer isso? O que você fala? Pois é, aí é que tá. Aí é que tá. Quando a gente vai pra dentro pra
descobrir essa autenticidade, a gente tem essa possibilidade de ter uma infinidade de coisas que não são... Porque qual que é a questão dessas coisas básicas? Elas são voláteis. Ó, o espanhol. Volúveis. Eu misturo o espanhol, já vou avisando já. Mas elas são voláteis, na verdade. Né? Eu tenho a cidade agora, mas daqui a pouco eu já não vou ter. Eu poderia ter outro nome e ser a mesma pessoa, moro quase que cada semana num lugar. Então, quando a gente vai pra dentro, a gente descobre quais são as partes de nós que realmente é quem a gente é. E eu entendi sobre mim que é isso. Eu sou uma pessoa autêntica, mais do que várias outras coisas que vão mudando, assim, né? Eu tenho os meus valores, que são justamente a autenticidade, a liberdade, a igualdade e eu tenho a variedade, né? Porque eu não consigo, eu até brinco que eu podia viajar com muito menos roupa, mas esse negócio de ter só uma roupa e usar a mesma todo dia, eu não consigo. Então, quando a gente vai pra dentro, descobre os nossos valores e quais são as coisas que são intrínsecas mesmo de quem a gente é e que não mudariam se todas as outras coisas mudassem, aí é que eu acho que a gente descobre realmente a nossa autenticidade, quem é o que a gente é, né? E aí o que a gente faz com isso já é outra história. Porque tem várias maneiras de você colocar pra fora a sua autenticidade, né? Eu acho que eu já fiz várias delas, algumas melhores, outras piores. E eu acho que, ao mesmo tempo, a gente pode usar ferramentas no nosso trabalho. Ou seja, que eu seja jornalista e escritora não me faz ser menos autêntica, sabe? Não é que eu quero dizer que eu não posso dizer isso porque isso não é autenticidade, não. Mas isso, na verdade, é só uma ferramenta. O lugar onde eu moro é só uma ferramenta, no sentido de é aqui onde eu posso exercer mais hoje. Mas ser essa pessoa que a gente sempre é, né? É um diferente de quem você é e do que você está. O que você faz. Muitas vezes a gente responde quem eu sou falando o que eu faço. Sim, é que a gente tem isso de a nossa profissão é quem a gente é, mas não, eu tenho isso, eu estou agora como consultora, exato. Ou eu estou como podcaster. Eu achei legal, quando eu te perguntei com o que você trabalhava, a sua resposta foi, eu gosto de trabalhar com educação. Eu falei, gostei dessa resposta, porque já começa falando, olha, eu gosto. Assim, tipo, e aí já independe se eu tô trabalhando nisso ou não, é o que você gosta. Isso é interessante desse ponto de vista, porque eu saí desse trabalho, né? Então eu tô num momento de vida muito dessa jornada de autodescoberta, de explorar meus próprios valores, de observar, de contemplar nas situações que acontecem comigo, o que são as coisas intrínsecas minhas, né? O que eu quero e o que eu não aceito de jeito nenhum que acontece. Então eu tô me dando isso de presente, que acho que é uma coisa muito bonita, que eu reconheço muito esse privilégio de poder fazer isso e de reconhecer, então, quais são as coisas que eu gosto de fazer. E pra mim, essa jornada, Julie, tem me dado conversas que eu tenho descoberto que é uma coisa que eu gosto muito, de conversar conversas profundas com pessoas que já estão em um nível de consciência que já fizeram uma exploração, que já conseguem reconhecer esses pontos de transformação da sua vida e que aí essas pessoas escolheram o seu caminho, sabe? Com intencionalidade, a sua jornada que é única. Que legal. E eu acho que é muito legal, porque cada um acaba indo numa ferramenta para descobrir a sua autenticidade. Então, no caso, você tá usando o viajar, né? Viajar, para mim, me ajuda muito também. Mas eu comecei esse processo de ser autêntica escrevendo, né? Quando eu lancei o blog, foi a primeira grande coragem que eu tive. E o blog ainda tá ativo? Tá ativo, tá? Se chama vidadeindigo.com.br, que é o meu Instagram também, se alguém quiser seguir, Vida de Índigo. Boa. E aí, eu falei que foi a primeira coragem de ser autêntica, mas não, se a gente olha cronologicamente, não. Mas foi uma ferramenta que me fez
fez ser possível eu me explorar mais, assim, sabe? Porque eu já tinha passado outras coisas antes, eu já tinha, né, feito a minha descoberta lésbica, que foi um negócio, assim, também de outro mundo. Esse tem com muitos detalhes no livro, ainda que eu possa falar um pouquinho aqui. Mas quando eu comecei a colocar para fora no blog e contar coisas, processos meus, não sei, coisas que eu passava mesmo, como mulher, tanto que o blog, ele é dividido nas minhas várias vidas, né? Vida de mãe, vida de jornalista, vida de mulher, vida de lésbica, várias coisas. E quando eu compartilhava sobre essas várias vidas, e às vezes eram coisas que eu pensava, nossa, mas isso é tão pessoal, né? É tão pessoal, que será que faz sentido estar fora de tão pessoal que é? E aí vinham as pessoas, escreviam e diziam, nossa, que legal que você tá colocando isso, que legal que a gente pode se identificar, se inspirar de alguma forma. Então, eu fui vendo que quanto mais eu ia para dentro, e, aliás, tem um guru, eu acho que ele é indiano, que ele faz uma metáfora que eu acho linda, que é uma flecha, se você quer que ela chegue muito longe, o que você tem que fazer? Trazer ela para você. Puxar pra muito, dentro, muito. muito. Quanto mais pra dentro com a flecha você for, mais longe ela vai chegar. E é a mesma coisa com a gente. Se a gente quer alcançar outras pessoas, se a gente quer fazer alguma diferença nesse mundo, não tem como. Tem que começar indo muito pra dentro. O problema é que quando a gente vai muito pra dentro, a gente encontra coisas que a gente gosta e coisas que a gente não gosta na gente mesmo. E aí é onde eu acho que ser autêntico é o mais difícil. Porque ser autêntico na parte de vou sair com uma roupa que eu não tô nem aí, né? Aqui, por exemplo, que a gente tá trabalhando, a gente fica quase de pijama o dia inteiro, com as roupas que descombinam. Mas isso talvez seja mais fácil do que descobrir coisas profundas suas. E admitir que isso também é parte de quem a gente é. Então, quando você perguntou quais são as coisas que eu sou, nossa, são muitas, mas tem as ruins também, sabe? Tem os monstrinhos. Gente, isso é tão importante. Acho que aqui tem 2 passos super importantes. Que todo mundo tem essa parte, vou chamar de sombras. Sim. Né? As nossas sombras. E que aí tem um ponto. Primeiro é a gente reconhecendo a gente mesmo, admitir pra gente que a gente não é sempre a boazinha, a lindinha, a princesinha. E aí um outro passo de ainda mais coragem é admitir isso pro mundo. Falar em voz alta, falar com outra pessoa. Acho que talvez falar primeiro na terapia, que é um ambiente seguro. A gente vai aumentando, né? Terapia, umas amigas, de repente um lugarzinho assim, maior. E aí você põe num livro e acabou a vida. Você fala, agora vai ler todo mundo mesmo, deixa... Porque aí eu acho que a partir daí... Eu acho que a gente consegue transformar isso numa escolha, sabe? Eu tenho essa parte, mas eu quero continuar agindo assim? Eu quero que a minha resposta seja essa? Exato. Ou eu quero mudar? Até porque a ter um controle. Se você não identifica, não dá nome, não coloca na luz, né? Essa sombra, olha só. O que acontece com a sombra quando a gente põe luz? Aí você enxerga que ela tá aí. Ou depois, e aí ela some. Sem luz, a gente nem sabe. Quando a gente coloca uma luz num certo ângulo, a gente consegue ver essa sombra. E é só mexendo nessa luz que a gente consegue fazer essa sombra desaparecer. Então, eu acho que a pior opção é estar com a luz apagada. Né? Eu até conto. Você não sabe nem o tamanho que é a sombra. Exatamente, né? você não tá nem vendo. Eu conto no livro também, que eu tenho até uma tatuagem, né? Escrito Seja Luz, porque essa foi a minha missão que eu entendi, né? Eu estava num evento de desenvolvimento pessoal vários anos atrás, antes do blog, e eu entendi que essa era a minha missão. Aí todo mundo fala, que bonito, que missão bonita, ser luz. Bonito nada, é difícil pra caralho. Por quê? Porque tem uma galera no escuro, e aí quando você acende a luz, eles estão vendo as sombras que não queriam ver. Então, quando você é luz, no sentido de colocar clareza, claridade numa coisa que as pessoas estavam preferindo não ver, isso choca. E aí, um dos melhores exemplos que eu tenho disso,
e eu conto no livro também essa história, é de logo quando eu me descobri lésbica, né? Vou resumir um pouquinho a história. Boa, porque... que acho que a galera é curiosa. Esse ponto de sexualidade é tabu. E eu acho que é muito legal falar de um lugar de conforto, né? Que você já passou. Sim, isso já faz... esse ano vai fazer 12 anos. Então, já tá bem lá atrás. Mas, bom, a história resumida é... Eu cresci na igreja cristã, evangélica, bem tradicional, com pais muito tradicionais, uma família bastante religiosa, indo na igreja todos os domingos, aprendendo, inclusive, que os gays iam pro inferno, né? Inclusive, não tendo nenhum contato com nenhum gay na minha vida, até ser bastante mais velha, assim. Nem sabia que isso existia. Que loucura. E então, me casei muito jovem, com 21 anos, porque meu sonho era ser mãe. E aí, matematicamente, na minha cabeça, para ser mãe, o que eu preciso? Me casar com um homem, claro. Óbvio, né? Pela biologia, a gente exatamente. Entende, papai e mamãe fazem filhinha. Exatamente, assim era a minha cabeça. Então, me casei com 21 anos com um homem super bom mesmo, um homem excelente, um cara super gente boa, né? Um ótimo partido, como se dizia. Também da igreja, tocava violão, sabe assim? Perfeito. E aí fui mãe aos 27 anos. E depois de ser mãe, eu acho que foi quando me despertou, assim, sabe? Bom, eu sempre tive meio que esse bichinho que falava, pode ser melhor que isso, hein? Pode ser mais que isso, hein? Isso aqui, será que isso aqui é o que você quer mesmo? Eu sempre tive, sempre fui muito questionadora. Isso tem a ver com a personalidade índigo, né? Que eu explico também um pouco no livro. Mas, quando eu tive meu filho, foi uma sensação de... Isso era o que eu queria. Eu cheguei... E, assim, eu não estou me sentindo a pessoa mais realizada do mundo. Pronto, já posso morrer, acabou minha vida. Porque eu sentia que tinha alguma coisa muito grande que faltava. E eu não sabia explicar como, mas eu sentia que tinha uma coisa muito grande que faltava. Olha, que interessante. E aí, com quase 30 anos, eu me descobri lésbica. Descobri que eu gostava de mulheres. Só que nesse momento era uma descoberta que eu pensei que eu ia enfiar ela na gaveta, no armário, numa mala. Como é que tudo foi que você descobriu? Essa história eu não posso contar. Essa só se quem lê o livro. Boa, aí, ó. Não, mas é verdade, eu não consigo contar. A coragem de ser autêntica. Não, a coragem de ser... tão curiosas. Isso. Pra mim, inclusive. Você tá com o livro aqui pertinho, você pode ler. Mas, assim, realmente essa é uma história... Ela é bastante complexa, por isso que eu tô falando. Mas o resultado dela é que eu não sabia se eu ia conseguir assumir isso. Porque eu tinha um filho de 3 anos, um marido, na igreja, uma família que, em teoria, pensava que a minha vida estava resolvida. Quando eu volto lá atrás, nem eu sei como que eu tive essa coragem, juro pra você, mas eu não quero dizer, não tô dizendo isso desde um lugar de cima, assim, nossa, nem eu sei como eu pude ter tanta essa coragem. É no sentido de, foi um negócio tão forte que foi acontecendo, e eu fui só seguindo o meu coração, porque no fundo é isso. Que, assim, não houve um momento em que eu penso, sabe? Em que eu me sinto, assim, nessa cena de novela, qual caminho ela vai escolher, sabe? Não houve. Eu sei que foi assim, mas eu não me lembro disso exatamente. Porque, realmente, eu só segui meu coração. E aí, eu me separei do meu, então, marido. E, na sequência, já me apaixonei por uma mulher que era da igreja mesma. Olha... E aí eu já emendei um relacionamento no outro, me casei de novo, e aí a coisa é longa. Mas só pra voltar um pouco, né, nessa história, foi uma coragem de ser autêntica que eu acho que ela foi sendo construída. Desde que eu era nova e dava umas questionadas na minha mãe, falava isso por quê, isso eu tenho que fazer mesmo. Essas coisas assim que todo índigo faz, né? Conta um pouco, o que é a personalidade índigo? Cara, é um pouco... Ai, eu podia até ler uma partezinha do livro. Mas assim, em teoria, o principal é que quando a gente tem essa personalidade, a gente costuma... É esse negócio de não se sentir parte desse mundo. Porque você gosta de uma profissão, mas também gosta de outras 15. Você até quer casar, mas será com a mesma pessoa pra sempre? Esse negócio de pra sempre parece meio estranho. Parece muito. Quero ser mãe, mas mãe, será um filho pra vida inteira? Um negócio, não sei. De novo, pra sempre parece muito. Exato. Então, assim, eu acho que
é um estilo de personalidade em que você naturalmente se sente um pouco desencaixado. E aí, eu acho que o bonito disso é você encontrar iguais, né, por aí pelo mundo. E é muito louco, porque o ser autêntica já prova que cada um é de um jeito. Isso a gente, todo mundo concorda, né? Cada um é diferente, né? Deus não fez pessoinhas... Assim, a gente não tá por aí esperando encontrar alguém que fala, nossa, essa pessoa sou eu, em outra versão, em outro país. Não, a gente sabe. E ainda assim, a gente tem esse negócio de querer pertencer, de querer ser igual, de querer se vestir igual, de querer ter um corte de cabelo igual. Hoje eu tava te falando que tem uma coisa que eu não entendo na minha vida, é a moda. Eu não entendo. Tudo que eu vejo me parece feio, impossível de usar. E, tá vendo, índigo? Isso é o que eu quero dizer. Essa personalidade questionadora. Enquanto tá todo mundo seguindo a moda, eu tô pensando, mas isso eu não sei nem... Parece pra mim, sei lá, um vestido feito com papel higiênico, eu não sei, eu vejo as coisas desde um outro lugar, entendeu? E eu não estou criticando a moda, eu só estou dizendo que talvez a coleção, a galera fala, né, da coleção outono e inverno, cara, ainda mais quando a gente tá viajando, você acha que tem condição de ter coleção outono e inverno? Não tem. Então, quando a gente escolhe o estilo de vida, e aí tem a ver com isso também, que eu falei, uma coisa é a autenticidade, a outra coisa é o que você faz com ela. Você pode ter um estilo de vida padrão, casado, filhinhos, trabalho, e ser autêntica. E que é a sua escolha, e cada pessoa é única. Exatamente. Inclusive da moda, né? Pra muita gente, isso é o que a pessoa quer muito. Exatamente. Quer lançar tendência. Por isso, o importante é você saber se você está fazendo porque você quer fazer ou porque você foi automatizado a fazer. Sim, ou se é uma pressão do sistema e você só tá respondendo a uma pressão social. Que você acha que se você não pertencer, então você não vai ser o suficiente, você não vai ser contratado, você não vai arranjar um namorado, ou o que seja. Mas tem uma outra coisa, Julie, que nas conversas que eu venho tendo nesse podcast, que uma coisa que ajuda é você pertencer a uma comunidade, mas aí você tem que escolher com cuidado qual é a comunidade que faz sentido, que tá dentro das escolhas que são suas, quais são as pessoas que também vão te ajudar a crescer no seu potencial que é único. Sim. Né? Que isso dá muita força, não é aquele assim... Alguém começa a dançar muito doido num casamento, tá todo mundo querendo dançar, mas tá todo mundo com vergonha. E aí alguém começa, aí vai um segundo dançar, então isso abre espaço para que as pessoas possam fazer o que elas querem. Eu acho muito importante pertencer. Eu te diria que eu não pertenço a só uma, não. Eu acho que até nisso eu sou múltipla. Múltipla, assim, sabe? Eu acho que eu pertenço um pouco a galera dos viajantes, assim, né? Que, tipo, não tem esse apego com minha casa, minha cama. Bom, não contei essa parte, mas eu tô faz 4 anos já fora do Brasil, viajando pela Espanha. E, assim, eu acho que já é uma tribo, né? Dessas pessoas que levam a casa na mala, né? Já é uma coisa. Logo, tem a tribo do desenvolvimento pessoal, do crescimento pessoal, da espiritualidade, das pessoas que estão buscando ser alguma coisa além desse negócio, assim, dia a dia, levanta, faz as coisas, dorme. Do semana, né? Você trabalha de segunda a sexta, sábado vai no supermercado, aí domingo dá aquele aperto no coração, porque depois amanhã é segunda. Musiquinha do Fantástico. Isso. Quem já passou desse e tá, assim, buscando que todos os dias sejam bons, sim, né? Sejam um sábado. Sim. E eu não sei, eu acho que a comunidade... Eu sempre brinco, né, que eu tive uma oportunidade muito grande, que é fazer parte da maioria e depois fazer parte da minoria. Porque quando eu me descobri gay, eu passei pro lado da minoria, literal, assim. E acho que até aqui na Espanha, né, como brasileira, também. Então como mulher branca, no Brasil você é uma coisa, aqui você é estrangeira. Aqui eu sou imigrante, E aí já é outra história também. Então, assim, eu acho que eu não... Nem tribo eu não sou de uma só. Mas, sim, eu acho muito, muito bom pertencer, né? Ter essa sensação de... Nossa, tem gente igual a mim que entende essa loucura que eu falo, né? Que nem a gente falou várias vezes aqui. Tipo, nossa, não parece tão louco quando alguém concorda, né? Porque, geralmente, como as pessoas discordam ou fazem uma cara, assim... Quando eu tava...
Bom, eu tive uma mulher, né? Meu segundo casamento foi com uma mulher, durou 8 anos. Quando eu me separei, eu já estava aqui na Espanha. E aí eu tive uma fase, assim, adolescente de 40 anos, entendeu? Eu entrei no Tinder pela primeira vez, porque eu nunca tinha feito essas coisas, porque eu comecei a namorar com 16. Terminei um casamento, emendei no outro. Não, nem existia Tinder, imagina. Aí então você foi viver eu tive a minha adolescência de 40 anos, assim, sabe? E aí era muito engraçado, cara, porque as primeiras meninas que eu saía, assim, eu começava a contar a minha história, e aí eu só via a cara, assim, fazendo, sabe, aquela franzidinha no olho, aquela cabecinha, assim, pro lado, tentando entender, falando, gente, de onde saiu este personagem que está aqui na minha frente, né? Então eu comecei a descobrir se o negócio ia pra frente ou não a partir das primeiras caras que as pessoas faziam quando eu falava que eu não tinha casa, que eu não tinha carro, que eu não tinha um lugar fixo, que eu não tinha um trabalho só, que cada hora eu tô trabalhando com uma... Enfim, não é normal, né? Assim, normal, pra mim é super normal, é minha vida. Normal é uma palavra ruim, não é o convencional. O mais comum de se ver, por exemplo. O que é esperado, né? E aí você vai quebrando barreira. Só que uma coisa que eu acho, Julie, quando a gente começa a quebrar essas barreiras, é tipo dominó. Aí exatamente. Você vai quebrando por isso que eu falo que tem muitas coisas que eu nem... Quando eu parei pra escrever o livro, às vezes eu li e falava, nossa, realmente, juro, a minha sensação era, escrevi e pensava, nossa, realmente deve ter sido foda passar por isso. Fui eu. Fui eu. Mas sabe nesse sentido, que como você já tá assim, na onda do tô quebrando barreira aqui, padrão e não sei o quê, você já vai e atropela tudo de uma vez? Então, assim, porque teve essa também, né? Depois que eu já tinha, né, tinha me tornado, eu acho muito engraçada essa palavra, lésbica, porque não é virar, né? Não é virar, mas na minha vida foi como se virasse uma chave, né? De entender. E aí eu me vi num lugar de... A minha vida era outra. E eu tive uma sensação muito louca de que a minha vida podia estar começando ou terminando. Como assim? Como assim? Por quê? Num sentido, eu pensava, caraca, se eu tô descobrindo isso agora, com 30 anos, que em teoria você já é um adulto, que você acha que você tava com a vida mais ou menos solucionada, mas ainda você já tinha casado e tido filho. Então eu pensava, nossa, se for isso, a minha vida vai começar do zero. E ao mesmo tempo, como eu sempre tinha ouvido que os gays iam pro inferno e que isso era algo do mal e não sei o quê, eu pensava, mas e se acaba a minha vida? E se vem um Deus aí com um raio e me mata? Eu não sabia o que ia acontecer, entendeu? Por isso é que, no fundo, foi uma coragem. Só que, claro, teve trabalho junto com a coragem, não foi do nada, sabe? Eu tive que trabalhar muito a minha espiritualidade, a minha fé, construir a minha própria relação com Deus, que hoje me permite... encontrar Deus onde for, num centro budista, ou na árvore, ou na Bíblia, ou no meu próprio livro, entendeu? Não tem a ver com religião, né? A sua espiritualidade. É a minha espiritualidade, mas claro, isso foi uma super construção que eu tive que fazer. E que eu fiz durante 1 ano, e 1 ano depois, quando eu contei para os meus pais, aí foi a bomba atômica de Hiroshima na Casa dos Caldas, né? Porque a pessoa que aparentemente... tava com a vida resolvida e se separou e logo conta que descobriu que é lésbica, é do tipo bomba de Hiroshima. Eu lembro de falar pra eles, olha, eu tô há 1 ano entendendo esse processo, então eu não espero que vocês entendam hoje, eu sei que vai ser um processo. E foi um processo muito longo e muito dolorido, pra todos os lados. Porque eles também só estavam querendo o meu bem. Então, como pais, se eles acreditavam que os gays iam pro inferno, claro, eles queriam evitar que eu fosse. E eles acreditavam nisso de todo o coração. Então, por favor, eu tenho que ajudar minha filha a não ir pro inferno. Entendeu? E assim, eles também estavam sendo autênticos, se você parar pra pensar. Sim, do lado deles. Do lado deles. Eles queriam te proteger, eles queriam ser pais dentro do que eles acreditavam. Exato. Então, assim, eu tive que ter... muita paciência, que eu não tenho de normal, já não sou uma pessoa muito paciente, né? Estamos aqui numa época trabalhando a paciência mais que nunca, mas assim, de ver que o processo ia demorar muito, e teve muitos altos e baixos nesse caminho, assim, sabe? Eu fiquei algum tempo sem falar com eles, ou com uma relação, assim, muito ruim, demorou anos, assim, 6, 7 anos, até que a coisa
melhorasse um pouco. E se eu sou sincera com você, bem de verdade, foi só depois que eu saí do Brasil. Em que a gente já quando a gente já estava na distância. E hoje a gente conseguiu chegar nesse lugar de um ponto em comum. Sabe? Que meu pai me manda uma dica de uma série que ele viu que é legal, que tem até um casal de mulher, ele fala. Então, coisas que eu nem imaginei 12 anos atrás ouvir. E olha que legal que a distância acabou sendo uma ferramenta para pacificar uma relação difícil, né? E que às vezes a gente tem uma dificuldade, que a gente quer resolver, mas às vezes o melhor é separar, ter um tempo, pensar cada um no seu lado pra conseguir enxergar o lado do outro. Esse lado tão bonito que é você reconhecer que seus pais queriam te proteger, sabe? Era a forma deles de entender, de amar, dentro da referência que eles tinham naquele momento. Eu acho que eu sou muito a favor dos tempos. Aí preciso de um tempo para isso, né? Eu já sou uma pessoa que, assim, eu me encontro nesses tempos, muito, assim, eu preciso desses recomeços, assim, sabe? Do tipo, pera, não tá dando certo, vamos recomeçar. Mas esse recomeço, eu acho que a gente tem que poder respirar sozinho. Então, no meu relacionamento atual, por exemplo, quando a gente começou, e foi um começo muito conturbado, porque eu quebrei meu pé, enfim, uma história... que essa não tá no livro, mas vai estar no próximo, provavelmente. E a gente começou, né, numa situação que não era a mais confortável para estar juntas. E aí, teve um momento em que eu pedi esse tempo, sabe? Do tipo, a gente pode ficar uma semana separada pra gente dar esse reset? E na minha vida, em geral, funciona muito para muitas coisas, assim, sabe? Até quando eu quero mudar um comportamento, fazer um retiro, por exemplo, e se colocar num ambiente que não é o seu... E estar, só ser, poder só ser, não ser a profissional, ser a mãe, ser a namorada, ser funções. Quando a gente consegue só ser, parar um pouquinho e só ser, aí é quando dá esse reset e eu falo, tá, então eu consigo identificar coisas muito mais fácil, consigo tomar outro caminho muito mais fácil, porque é tipo isso, né? Dar marcha ré com o carro andando é muito mais difícil do que colocar no ponto morto depois da marcha ré, né? Então é um pouquinho assim. É sair, né? Ter essa visão de longe, é sair da ilha, né? E olhar e entender o que você quer. E é muito bonito a gente ter isso como... rotina, não vou dizer rotina diária, mas rotina do dia a dia pra observar. E eu acho que isso falta muito, Julie. Parar pra pensar, na maioria das pessoas, o que eu quero, pra onde eu tô indo, esse é o caminho que eu quero. Sabe, nem todas as pessoas têm aquela vozinha dentro do coração dizendo, falta alguma coisa. Ou será que todas as pessoas têm e a gente não fala sobre isso? Não sei. Né? Vocês podem comentar se vocês têm essa vozinha dentro do coração. E o que falta? E aí a gente não tem essa resposta. E a gente não sabe o que fazer porque a gente não aprendeu a pensar, a planejar, a refletir. E acho que muito desse podcast vem com essa ideia de contar essas histórias, de como as pessoas chegam nesse caminho. E que para cada pessoa, né, para cada uma das conversas, é um caminho completamente único. Claro. Tem algumas similaridades. Então, outras pessoas que eu já conversei que são mães, esse é um ponto muito, muito forte de transformação. Pois é, e pra mim foi sem eu saber que seria. Olha que louco, né? Porque eu só queria ser mãe. E aí foi depois de ser mãe que virou a chavinha do... Tá, eu queria ser mãe e agora eu sou. E eu não estou me sentindo com toda a realização pessoal que eu pensei que eu ia ter. E eu nem sabia que ia virar essa chave. E eu tive que virar várias outras, muitas chaves como mãe já também. Quando eu me separei e escutei, por exemplo, na minha família que... você sabe o que é o seu filho ter que escolher passar o Natal com a mãe ou com o pai? Isso é uma tortura para ele. Escutei quando eu descobri, né, minha família ficou sabendo que eu era lésbica, que isso ia arruinar a vida dele. E eu tive muitos medos também, muitos medos de que ele sofresse. Eu passei... Uma das partes que eu acho que é mais emotiva, assim, do livro é quando eu conto disso, das várias noites que eu passei do lado do meu filho, chorando e pensando se a minha escolha ia afetar negativamente a vida dele. Mas, assim, eu não podia fazer uma escolha por ser outra pessoa. E essa era a questão. Eu sabia que eu não tinha como... E aí tem um momento específico, assim, que foi muito chave. Bom, isso tudo eu passei estando em terapia, menos mal, né? Porque acho que é por isso que eu tô aqui viva hoje, né? Profissional. Lúcia, um beijo.
minha psicóloga. Beijo, Luz. Eu sempre falo que é a minha relação mais longa da vida. Aquela que todo mundo vai e vem, mas tá firme lá. Hoje eu já volto pra ela, assim, em momentos da vida em que eu vejo que eu preciso, né? Mas eu fiz terapia, assim, contínua há muito tempo. E ela foi muito importante, com várias frases, mas essa foi demais, que foi: somente pais felizes criam filhos felizes. Que não lindo. Pais juntos, Que não lindo. Pais héteros, não pais cristãos, não pais ricos, não pais que trabalham em casa ou os que trabalham fora. Só pais felizes criam filhos felizes. Então, essa frase foi, assim, um soprinho de esperança, assim, de será, então, que eu posso escolher ser feliz? E, a partir disso, confiar, porque não tinha outra palavra, que meu filho ia poder ser feliz também. Porque eu tinha aprendido que não, entendeu? Então, era ir contra o que eu também tinha aprendido. Porque não é só que meus pais acreditavam nisso, é que eu também acreditava nisso, sabe? Que a homossexualidade era um pecado. Então, foi muito difícil. Essas coisas que eu falo, sabe? Eu tô contando pensando, nossa, que difícil mesmo, né? Mas eu não vivi, assim, como se fosse um roteiro escrito, né? Isso é agora. Então, foi só uma sequência de ouvir meu coração, tentar decidir, chorar um monte na terapia, dar um passinho pequeno, dar 2 pra trás, depois dar 3 pra frente, aí só 1 pra trás, e assim, sabe? E é um processo super difícil de desconstruir crença, né? De Uau. novo, entender que isso é uma crença, que não é uma coisa sua e que você não precisa carregar. Muito. Então, assim, fica um convite aí também, que crenças a gente tem, que a gente precisa desconstruir. E como é que a gente descobre? Acho que é muito observando o que a gente fala, tá dentro dos círculos que a gente tá. Sim. E quais os padrões a gente vem repetindo, né? E que a gente pode decidir mudar ou decidir manter, porque tem coisa boa também. Todo mundo faz coisa boa claro. também. E é engraçado, né? Se falando agora, eu pensei que eu acho que a gente tem muito medo de ir do 100 ao 0, né? Por exemplo, com essa questão da minha fé, era isso, assim. Era, então, eu tenho que escolher ou ser gay ou ser cristã. Olha que pesado. Tipo assim, entendeu? Então, assim, o meu medo era ter que ir pro 0. E a gente... E isso é o que a gente ouve mesmo, não é que vem do nada, né? É uma construção, né? Ou você vai pro céu ou você vai pro inferno. Não tem nem meio termo, assim, entendeu? Você é banana ou você é laranja. Exato. Não tem isso. Só que aí a gente vai descobrindo, se a gente se abre para descobrir o nosso próprio caminho, questionar as coisas que falaram a vida inteira e a gente também acabou acreditando, e descobrir o que dessas coisas a gente vai seguir e quais não, a gente vai ver que não é jogar tudo no lixo. Não é. Sabe? E isso pra mim foi o mais especial, assim. Eu lembro que quando eu comecei a namorar mesmo, assim, a que foi minha mulher e tal, e a gente, né, logo casou e tal, hoje eu tenho consciência, assim, de que eu tinha um medo de nunca mais encontrar uma mulher que fosse lésbica e cristã e que me entendesse. Então era assim, tipo, nossa, tenho essa, não posso deixar ir. E assim, hoje, 10 anos depois, né, eu sei que a minha espiritualidade é muito além disso, assim, tanto faz se a pessoa é cristã ou se não é, se... Bom, lésbica, eu acho que é importante ela ser, né? Eu acho que sim. Tem que dar um bet aí. Mas assim, sabe, você vai vendo que coisas que pra você eram assim, nossa, sem isso eu não sou ninguém. Não é exatamente. Mas é todo um caminhozinho de se questionar. E, cara, eu acho que a palavra-chave da autenticidade, é muito louco falar isso, eu acho que é a flexibilidade, sabe? Porque se você tem uma ideia fixa, acabou. Que assim, legal. Isso me lembra o livro da história do Eck, do mindset. sim. Mindset fixo e de crescimento. Exato. Acho que é bem por aí. Eu tenho uma escritora também que eu gosto muito, que eu sigo, que se chama Letícia Mello, e ela sempre fala, a certeza não deixa lugar pra você descobrir nada. Porque eu já sei. E aí a gente vem de Sócrates, né? De só sei que nada sei. Pois é. Que é isso a sabedoria. Que Exato. É de então, aceitar. assim, você ser flexível pra dizer... uma resposta que eu aprendi a dar, não sei. Não sei. Ai, mas você quer continuar nesse trabalho? Não sei.
Que é de assumir em vez de... vulnerabilidade. Claro, eu tenho que continuar esse trabalho. Porque se eu não continuar esse trabalho, como eu vou pagar minhas contas? A gente já vai direto pro tenho que, né? Tenho que, uma frase inventada pela sociedade para fazer a gente fazer as coisas que a gente não quer fazer. Um pouco O famoso do capitalismo, tenho que. Sim. Né? Não tenho que nada. As coisas que eu realmente tenho que na vida, se você parar pra pensar, são muito poucas. Muito poucas. Só que a gente não aprendeu a lidar com a opinião alheia desde esse lugar de, tá, essa é a sua opinião, mas eu posso ter a minha e não seguir a sua. E se respeitar, e tá tudo bem, com pessoas que pensam diferentes. Eu acho que isso faz a gente crescer muito. E essa é outra coisa, por isso que a flexibilidade nisso também. Eu aprendi, lembra que eu falei que eu acho que você pode ser autêntica de muitos jeitos, e eu acho que eu já fui de jeitos não tão bons. No começo, eu acho que eu era muito pé na porta, assim, sabe? Tipo, você não gosta, vai ver mesmo. Pra aprender a gostar, sabe? Assim, umas coisas mais rebelde, assim. E assim, também com... diferente, não quero. Quero do meu lado só quem pensa igual a mim. Eu fui muito assim, dentro do meu processo de construção da autenticidade. E hoje eu já sei que não, que assim, eu posso estar numa conversa e estar escutando alguém e pensando, eu não vou ficar com uma palavra do que essa pessoa tá falando, porque realmente não serve pra mim. Mas eu posso estar ali escutando. E não tem problema. E talvez, algum dia, em algum momento, que não seja o hoje, eu lembre dessa conversa e pense, nossa, agora sim faz sentido pra mim, aquilo que aquela pessoa naquele momento tava entrando por um ouvido e saindo pelo outro, mas agora realmente faz sentido, né? Eu gosto de falar que é como se fossem pecinhas de um quebra-cabeça, que a gente pega uma, solta e fala, e sei lá, de repente o conteúdo inteiro é mais azulado e amarelo, e aí é uma pecinha vermelha. Aí você fala, isso aqui deve estar errado, esse quebra-cabeça não é. Mas não, de repente é um pontinho que tem numa florzinha lá que era vermelho. Então, você pegar essa pecinha do quebra-cabeça e jogar fora... Vai ficar faltando. Vai ficar faltando no final. E o quebra-cabeça é a nossa vida inteira. Então, não joga fora nada do que chegar pra você. Porque você não sabe quando você vai usar. Né? Que então, legal. E eu falo isso porque, claro, no começo do livro, por exemplo, eu começo o livro... falando que eu sei que tem muita gente que só de ver o título e o subtítulo já tá me julgando. Normal, várias pessoas... Mas a gente faz isso normal. Várias pessoas, a minha frase ia ser, várias pessoas fazemos isso. Todo Sabe? mundo. A gente julga direto. Fazemos, no plural, né? Primeira pessoa do plural. Então, fazemos. Então, eu sei, mas assim... eu acho que se a gente pudesse abrir um pouco, a nossa autenticidade, ela vai vindo. Porque é do tipo, cara, tipo, né, minha mãe hoje, descobri que ela pode estar lá na igreja dela, feliz, e tá com o coração tranquilo, de que a filha dela não vai pro inferno. E isso foi uma construção para ela também, Com certeza. Entendeu? Então, assim, se ela não tivesse se aberto para isso... ela não ia saber que dentro do ser dela cabiam coisas que aparentemente incongruentes juntas. Eu brinco que podia se chamar também o livro das incongruências, né? Porque tem várias, assim, sabe? Assim, tipo, né? Ai, sim, que Muitas. demais. Ô, Julie, vamos trazer pro presente. Como é que você tá hoje? Como é que tá vivendo De na Espanha? pijama. Viajando, também podendo estar num ambiente que tá ok, tá de pijama o dia inteiro, né? Isso foi um aprendizado da pandemia do home office. Cara, pra mim foi aprendizado, eu acho que de muitos anos, não só com a pandemia. Eu tive uma obsessão por me arrumar, maquiagem, que não era, assim, muito normal, assim, sabe? Eu era muito nova e eu não saía de casa sem maquiagem. Do tipo de sair, me olhar no espelho do elevador e voltar e perceber que eu tava sem maquiagem e voltar pra ir na padaria. Não é porque eu ia sair. Então, assim, hoje... Olha que peso, isso é um peso de construção de gênero, né? Total. Das mulheres. Total. E eu tô te contando isso é de quando eu tinha, sei lá, 22, 23 anos. E contando caloria pra comer, né? Olha... com muitos menos quilos do que eu tenho hoje. Então, assim, hoje, de verdade, pra mim, poder chegar num lugar com pessoas que eu não conheço e jantar, né, num lugar que é como se fosse uma casa, mas com pessoas que eu não conheço de pijama, nossa, pra mim, assim, uma vitória, assim, sabe?
Eu sempre, assim, quando eu comecei o blog, uma das coisas que eu falava, que eu sugeria para as mulheres de verdade, como passinho pequeno da autenticidade, se você percebe que todas as fotos que você tira, você tem que estar ou maquiado com filtro, tenta tirar uma e postar sem filtro e maquiagem. Só pra ver quem é você. Uma coisa muito legal que eu chamo do o milagre de não morri. Não morri. Fiz, gente. Achei que ia morrer. Uma foto minha sem... Não morri. Dia seguinte acorda normal. Inclusive ninguém vai bater na sua porta dizendo: menina, então bem? Essa é você? Porque eu não imaginava. Entendeu? Não. Tem e aí você faz um pequenininho não morri. E aí daqui a pouco você faz outro um pouco maior. Sei lá, não sei, mudar de carreira. Olha, eu queria faz tempo e aí surgiu uma oportunidade de eu ir de um emprego mais estável para que seja o meu negócio próprio. E aí você vai e descobre que não morreu também, apesar de todo mundo falar que você ia morrer de fome, você inclusive. Você é louca, como é que você larga esse emprego de X mil reais de salário? Ou só pra ir viajar, né? Uhum. E aí as pessoas falam, mas você vai sobreviver? Você vai e aqui estamos, anos, meses depois, sobrevivendo, ou vivendo muito bem. Acho sobrevivendo que é mais nada, vivendo, muito né? vivendo. A gente sai do modo sobreviver pra descobrir as coisas. Isso. Então a gente pode começar com não morris pequenininhos, assim, sabe? Que não sejam muito grandes. Falar não para as pessoas, para situações que são mais fáceis, né? É mais difícil você talvez falar não para a sua mãe querendo que você fique na casa dela e não na casa de outra pessoa. Talvez seja mais difícil. Mas é mais fácil você falar não para um café com uma amiga que você não tá afim de ir, porque esse dia você quer ficar de pijama em casa. E aí, cara, tem outra coisa, outra diquinha de autenticidade, que essa eu confesso, super confessado, não consigo ainda. Vai, sei lá, 2 de cada 10 vezes talvez eu consiga. É dizer não sem explicar. Já tentou? Não consigo. Dizer não. Não consigo explicar. Eu sou horrível, eu sou libriana, não consigo dizer não, eu quero fazer tudo. Então, Julie. Vamos sair na sexta? Não. Não consigo. Ponto final. Eu não consigo. Mas a gente pode praticar. Podemos, mas assim... me dói, assim, até de pensar nisso. Como é que eu vou explicar? É isso. Porque já é outro passo, né? Dizer não é difícil, mas dizer não sem explicar já é outro. Eu também... Bom, tem muito poucas vezes que eu consigo, assim. Mas, a gente pode ir treinando em treinos, assim. Então, por exemplo, com a minha namorada, quando a gente tá na distância, né? E a gente bastante vezes está na distância porque eu viajo. E aí, eu aprendi esse negócio de, por exemplo, ela me escreveu, eu respondi 3 horas depois, porque eu estava fazendo uma série de coisas, e é um treino de não começar a mensagem falando, desculpa, eu estava não sei o quê. Não, você responde a pergunta. Mas tá tudo bem, não tem que ter essa ansiedade de responder a necessidade do outro, exato. Né? Então, assim, pode ser com Obrigada por me convidar pra isso, porque eu tô precisando. A gente pode ir fazendo essas coisinhas pequenas, assim, sabe? E Clara, eu juro, de digitar a mensagem e apagar e falar, não preciso dar essa explicação. E em algum momento, quando isso fica mais automático, você até pode fazer, tipo, né, sei lá, você tava no meio de uma conversa que tava assim, tipo, fluindo, e de repente você sumiu por 2 horas, acho que é legal fazer, só pra, né, ter não deixar a pessoa no vácuo, isso, né? Não virar a falta de responsabilidade afetiva. Mas assim, não tem que... E eu tô falando namorada, né? Mas tem gente que faz isso com qualquer pessoa. Sim. A pessoa te mandou uma mensagem às 9 da manhã, você fez 8 mil coisas no seu dia, e você respondeu às 3 da tarde, e você começa a mensagem falando, desculpa. Desculpa por quê? Porque eu tava vivendo uma vida que é minha, não é a sua? Justo. Entendeu? Então, assim, talvez com a namorada é mais difícil fazer, mas com as outras pessoas a gente pode ir praticando. É o que eu falo, cara, é ir se testando. E, de repente, pra você isso serviu e tem alguém escutando a gente falando, nossa, eu faço isso desde que eu nasci, nunca precisei. Incrível, ensina pra gente, por favor, conta pra gente. Mas, assim, pra cada um serve uma coisa, né? E tudo é autenticidade.
Ô, Julie, eu queria passar com você, mulher, o tanto de coisa que você fez. Só nessa conversa, desses minutos que a gente tá falando, então você passou por uma desconstrução de imagem pessoal, sexualidade, maternidade, imigração e a parte toda de carreira, profissão, dessa mudança, né, do jornalismo. Sim. Aí que você tem o seu aprendizado que você usa isso pra se tornar escritora, mas que você se reconstruiu em um outro momento de vida de ser quem você é. Aí eu queria, assim, pontuar isso, que eu acho que é incrível de ter passado por tantas Tem mais uma, áreas. a religiosa. A religiosa, meu Deus, como é que eu não falei? E queria trazer isso, tipo, de mostrar como é incrível que você se aceite plural e passando por tantos passos, né? Um de cada vez, ou às vezes dá uma embolada. Mas eu queria, assim, que você desse um conselho final, as palavras finais do seu coração, que vem de tanto desse momento, sabe? Do que você vem construindo, ou do que você ainda quer fazer, ou que as pessoas que estão ouvindo a gente, assim, o que vem no seu coração? Olha, eu acho que eu posso terminar falando do hoje, que é o que você tinha me perguntado, né? E que tá muito nessa linha. Hoje, eu realmente desconstruí a minha carreira, pero no mucho, no sentido de que eu continuo sendo jornalista, né? Eu tenho outro podcast também em que eu entrevisto. Quer contar um pouco do podcast? É que tem um que tá mais ou menos no forno ainda pra sair por aí, se chama Corajosas pelo Mundo, e a ideia é mais ou menos essa, né? Entrevista com mulheres que estão por aí no mundo e vivendo as suas vidas, fazendo coisas autênticas, e esse é um podcast com brasileiras. E aí eu tenho um podcast em espanhol que se chama Lesbianas Conscientes, que eu faço junto com uma amiga que é coach de relações entre mulheres, em que eu faço o papel da jornalista, né? E eu também sou escritora, eu já tinha escrito vários livros como ghostwriter, antes de escrever o meu próprio livro, mas esse livro ele é outra história, porque é muito mais difícil você falar desse lugar do eu, né? Não é um personagem. Não é um personagem. Sou eu, realmente. Não tem... E claro, eu sempre digo, né? Eu acho que você ouviu eu falando isso, que é uma história que eu contaria se ela fosse a história de qualquer pessoa. Mas é óbvio que é diferente contar sendo a minha, né? Não vou fingir que não. Só que nessa jornada eu fui encontrando outras Júlies que me completavam, além da jornalista e da escritora, profissionalmente. Então, eu me tornei professora de yoga, porque eu fiz um caminho no yoga que me salvou da minha ansiedade interna e agitação, que ainda é grande, mas já foi pior. E aí, tá todo mundo nesse caminho. Todo mundo junto, todo mundo dando as mãozinhas. E aí eu, viajando de um lugar para o outro, me mudei para Valência, conheci um cara que tocava violão e era brasileiro e falou: viu, você não quer fazer uma dupla comigo? Você canta? Aí eu... Canto, mas não sou cantora. Aí ele, faz uma dupla aí, a gente toca música nos barzinhos, brasileira. Aí eu, tá bom. Então eu também fui cantora por 6 meses, assim, tipo, cheguei a ganhar dinheiro. Parece eu olhava pro dinheiro e falava: mano, eu não acredito que esses eurinhos vieram de eu cantar. Sei lá, Caetano Veloso num bar, entendeu? Tipo, eu nunca imaginei isso na minha vida. E aí... tive que fazer outras mudanças de rota, que, né, quebrei o pé, não podia dar aula de yoga. Comecei a dar aula de português para estrangeiros e tô amando, é outra das coisas que eu faço hoje. Então, assim, o que eu acho é que quanto mais eu não me defino, mais fácil é me definir. Eu acho que esse é a história das certezas. Pra que ter tanta certeza de quem você é, do que você gosta, do que você faz? Pra quê? Se você não morreu ainda. Dá pra descobrir mais coisas sobre você, mais coisa que você gosta, mais profissão, sabe? Tanta gente por aí. Nossa, aqui, né, a gente tá fazendo um voluntariado e eu tô achando muito legal ver tanta gente mais velha, de 50 e vários anos, fazendo voluntariado e descobrindo outros países, outros estilos de vida. Cara, isso é incrível. Então, eu acho que é aceitar essa impermanência e não só aceitar, mas, tipo, ter tesão nela, entendeu? Isso, tipo, eu não sou só isso. Eu tenho, né, hoje eu tenho 42 anos e às vezes eu juro, eu fico, assim, empolgada pensando, será que, tipo, as coisas mais legais da minha vida eu nem vivi ainda?
É possível. Sabe? É possível. Assim, do tipo, que eu ainda vou descobrir umas coisas muito loucas, fazer umas coisas muito loucas. E eu acho que eu já fiz várias coisas muito loucas. Mas eu gosto de ter essa não certeza com o futuro. E eu acho que esse é um dos melhores conselhos para você viver uma vida autêntica mesmo, sabe? É de se sentir viva, né? Pois sentir é. Que tá vivendo. É, exatamente. E a sua vida, e não a de ninguém mais. Não a de ninguém mais. Eu até tenho essa frase do Oscar Wilde no livro, que seja você mesmo, porque todos os outros lugares estão ocupados. Não dá pra você ser outra pessoa. E à medida que você vai entrando num padrão e fazendo o que os outros fazem, só por, né, o que a gente falou, encaixar ou achar que é a única saída e tal, aí é quando você deixa de ser você. Então, olha, eu posso dizer que vale a pena. Que foi fácil sempre? Não. Continua sendo muito difícil muitas vezes? Sim. Mas eu ainda acho que vale mais a pena. Porque eu, na hora que eu tiver, se Deus quiser, velhinha, morrendo, bem velhinha, queria morrer com 100 anos. Acho tão bonito, uma data redonda, né? Eu acho que eu quero olhar e falar assim, tá, deu várias coisas, deu muito certo, várias coisas deram muito errada, mas foi a minha vida que eu vivi, sabe? Não a de outras pessoas. E é isso, e não morri. Até esse dia que eu estiver morrendo mesmo, não morri, sabe? Porque a gente também acha isso, que as pessoas vão todas deixar de falar com a gente, que a gente vai deixar de ser amado, que a gente vai deixar de ser admirado. E talvez vai mudar a forma como as pessoas falam. As pessoas... Eu perdi vários amigos nesse caminho, óbvio. Mas vieram outros. Sim, as pessoas vão se adaptando também a quem a gente é, exato. né? E é bonito também perceber isso, que essa também é uma impermanência. Claro. Né? E tem as pessoas que ficam, e isso também é bonito. Eu acho que, eu falei, né, pra você, eu acho que o universo, ele não nos dá, assim, um problema, né, não vou nem falar um problema, mas tipo uma equação, sem as ferramentas pra gente resolver essa equação. Eu acho que vem as ferramentas, e as ferramentas muitas vezes são as pessoas, né, com essa... você fala, nossa, né, sei lá, como é que eu vou lidar com essa situação que apareceu aqui do nada? E aí aparece uma pessoa que tá aí pra te ajudar a lidar com essa situação, ou você acha que você vai pra um lugar novo e que você, portanto, vai estar longe da sua família e seus amigos, e você encontra um lugar que você se sente como em família, e aí você fala, dá pra ressignificar as coisas, assim, sabe? Claro que a minha família está lá no Brasil, mas eu tenho pelo menos umas 3 famílias aqui na Espanha, que eu considero minhas famílias, sabe? Sim. E minhas casas, assim, eu vou e eu me sinto em casa. E é isso, eu acho que focar na impermanência e viver a sua própria vida. Ai, muito obrigada, Júlia. Foi um papo incrível. Obrigada a você por essa oportunidade. E é isso, o livro tá na Amazon. Pro Brasil ainda tem só o e-book, mas se Deus quiser, esse ano já a gente consegue o livro físico. Nossa. E em vários outros lugares da Europa, Estados Unidos e tal, dá pra comprar o livro já impresso, que tem em português e em espanhol. Só deixando aí. Obrigada, Júlia. Obrigada a você. Focar na impermanência e viver a própria vida. Que conselho, né? Como isso chega pra você? Eu queria também te convidar a fazer o exercício que a Júlia propôs no comecinho do episódio, a se apresentar sem dizer qual é a sua profissão, onde você mora e a sua idade. O que sai disso? Você consegue? Foi muito difícil? Esse episódio veio com muitas dicas para começar a trilhar a sua vida autêntica. Conta pra gente aonde você está, se está mais no começo dessa jornada, se já caminhou muito. Para mim também foi muito legal quando ela reconhece que tem várias ferramentas para viver essa jornada de autenticidade. A minha foi muito sobre viagens e sobre ter um planejamento bem curtinho para deixar espaço para o novo, para o inesperado, para a impermanência vir e me encontrar. Para ela foi muito pelo processo de escrita. Qual vai ser a ferramenta que você vai escolher nesse momento? Se você gostou do que você ouviu hoje, recomende para uma amiga que você acha que também pode gostar. Isso ajuda a propagar ainda mais o programa.
Não quer perder nenhum episódio assim que ele saia? Siga a gente na sua plataforma favorita de podcast. E aproveite que você já está lá e deixe uma avaliação pra gente. Nós vamos ficar muito felizes em saber o que você está achando do programa. Até a próxima!